Saudações, fã do horror! Estamos aqui de volta para mais um episódio do Trash Modernizado. Hoje a gente vai aproveitar a estreia, finalmente, de Suspiria, que veio com acento agudo e A Dança do Medo, subtítulo. O que é pior, acento agudo ou subtítulo? Essa é lançada pela Playart. Você tava quase na ponta da linha. Ah, que é isso! Rapaz, afiado. Isso não é Playart. Os caras adiam o filme, os caras lançam, depois todo mundo já viu. Mas enfim, falaremos sobre Suspiria, mas apenas uma pincelada, porque a gente já tem um podcast lá sobre Suspiria no Filmes de Maldito. E a gente vai falar sobre o original e falar sobre Catadão, Dario Argento. E logo depois da vinheta, mas não se esqueça de antes se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Tamo aí de volta daqui a pouquinho. Bom, hoje temos aqui uma presença mais do que ilustre. Nosso querido Marcelo Carradi do Cinema Ferox, do canal no YouTube. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, senhorita. Visite o Cinema Ferox, excelente. Marcos Braga aqui falando, estou também já com os comparsas Dia Silveira e Maxon Lima, para discutir tanto o novo filme, a refilmagem de Luca Guadagnino, e a gente promete polêmica, porque temos opiniões meio divididas aqui na mesa. Estou aqui pra isso. Estou aqui pra isso. Você tá aqui pra treta, vai se besuntar de treta. Tipo, precisa de alguém aqui pra falar. Até me devia ser o Max, assim, tipo, Mortal Kombat, já em posição de... O Carradi gosta também, né, Carradi? Fala aí, É você bom. que é o nosso convidado, fale sobre o que você achou de Suspiria, A Dança do Medo, refilmagem do Guadagnino. Olha, o que me surpreendeu é que ele não quis fazer uma cópia, uma imitação, uma ode ao original. Tem nada a ver. Ele foi totalmente, um caminho totalmente oposto, assim, cromaticamente falando, né? Ele fez um filme de cores frias, ele pegou a mudança geográfica também, mudou para Berlim, pegou toda uma coisa do inverno. Contexto histórico. Contou uma história totalmente diferente, assim. Eu achei ele foi uma jogada interessante dele. Vamos a primeira vez que eu assisti, sobre isso depois. A primeira vez que eu assisti foi como todo remake, né? Você assiste, quanto mais você gosta do original, Você assistiu mais de uma vez? Assisti no cinema uma segunda vez, e aí foi particularmente especial porque eu já tinha me distanciado disso, eu já tinha esse processo de descolamento, digamos assim, de uma coisa da outra, do tipo, que todo remake pede. Você assistiu o remake do Evil Dead, você fica lá, isso, tá errado. Começa a fazer comparativo Aí você se imediatamente, distancia, né? e quanto mais você consegue se distanciar e ver com uma panorâmica da coisa, mais você aproveita a experiência pelo que ela é, e não pelo que ela poderia ter sido por ser um remake. Dois itens importantíssimos que diferenciam o clássico original dessa recriação, vamos dizer assim, a questão cromática, né, a coisa das cores do primeiro, e a questão sonora, da trilha sonora. Temos o Goblin, né, no primeiro filme, vamos falar muito da trilha do primeiro filme, né? Sim. E agora o Tom York, que foi para um outro caminho nessa trilha dessa recriação, né, do Guadagnino, que são marcas, né, muito profundas nesse novo Suspiria. Eu como um Eu grande não sei se fã de- vocês estão reparando aí, fã do horror, mas a Nia Silveira virou ouro, que foi o Tom York, virei- quase que ele não volta. Eu virei tanto que eu achei que eu ia ter que bater na cabeça pro olho voltar. Eu, como um grande Desculpa. fã de Radiohead, quando foi anunciado o Tom York como compositor, eu pensei que qual o sentido? Não faz o menor sentido isso. E aí depois, entendendo essa nova abordagem de distanciamento, combinou. Eu acho que combinou. E é legal pensar que esses são os elementos mais estéticos, assim, mas quando você pensa na dança, na importância da dança, e como é uma escola de dança, e o filme original, isso é pouco importante. Sim. E nesse filme é uma coisa que basicamente tem toda uma cena, tem tipo a É a recriação dança do inteira medo. de uma peça. A Dança do Medo. Virou até subtítulo. Infelizmente. É bem bem- decisivo, assim, tipo, pau, né? Tipo, é isso que você vai ter, você vai ter a dança do medo. Você vai ter o Volk lá no ato final. Mas a dança era extremamente importante, absurdamente importante. Coreograficamente, a dança ela tem um papel muito mais fundamental, muito mais estrutural no roteiro nessa recriação do que no primeiro. A figura da professora, né, Madame Blanc. de dança, a Madame Blanc, nesse segundo filme, ela remete a toda a vanguarda da dança alemã, da Pina Bausch. Inclusive ela é muito parecida com a Pina Bausch, a atriz, né?
Tilda Swinton. A Tilda Swinton, maravilhosa. Na verdade, eu acho que é pré-requisito. Não gosto da Tilda Swinton, não assista esse filme. Você não gosta da Tilda Swinton, você tá errado. Sai desse Experimentem, façam a seguinte experiência. Peguem uma foto da Tilda Swinton e uma foto da Pina Bausch, deem uma bugada e coloquem as duas lá, vão ver como elas são parecidas. E a Pina Bausch, ela misturou a questão da dança com o teatro, com a vanguarda, e a questão da dança que é explorada nessa recriação do Suspiria, ela tem essas características, né, de fazer uma dança de vanguarda, uma dança diferente, com outros elementos. Coisa que no primeiro filme mal aparece, um baredezinho, uma coisa que no primeiro que é muito en passant, quase não aparece no primeiro. Fica nesse muito em segundo plano. Né? O segundo é muito mais forte, a questão do gênero feminino, né, no segundo, e a questão da dança. É legal falar isso especificamente porque tem uma cena que ela diz exatamente isso. E aí cabe o contexto histórico, a importância da Alemanha dividida após a Segunda Guerra, porque ela diz exatamente isso, a amiga da Suzy pra ela. Que na época que o Führer queria que todas as mulheres só abrissem suas pernas, estava lá a Madame Blanc mantendo viva a cena da dança. E ela é muito importante, assim, extremamente importante antes e depois. Mas apesar... Bom, o podcast é bom a gente pegar, a gente está ouvindo bastante a opinião do Markson e do Carradi, porque a minha opinião e da linha a gente falou bastante, lá no podcast. Só que um contraponto, que é essa questão de enquanto ao mesmo tempo é muito mais focado na dança, o original do Argento, ele é mais focado dentro da escola de balé, menos na dança, mais dentro da escola de balé, assim, sai menos, e esse filme, pra mim, um dos grandes problemas do filme novo é que ele sai muito da escola para aquela história paralela do psiquiatra. Sim. E até mesmo a questão dos ataques terroristas e tudo mais, mas que faz parte do sentido histórico, tá ali. Pra situar, né, o contexto histórico ali do momento. É que assim, ele parece ser um filme mais feito da década de 70 do que o próprio Suspiria. Com certeza. Foi, porque o Suspiria é aquela coisa onírica, é aquela coisa, já falou da diferença cromática da paleta de cores que o Argento utiliza, que é muito aquela coisa que veio do Bava, de todas as coisas da escuridão e tudo mais. Assim, eu acho que como tem esse contexto histórico, tipo, ele pontua, ele divide em atos e tem o período, o ano, 65, se eu não me engano, quando elas saem de lá, tem dois pontos importantes aí, que é o primeiro, a relação da Madame Blanc com a Suzy. A Suzy é uma grande fã que fazia de tudo, ela vem de Ohio, já é vista como estrangeira, isso é um ponto no começo do filme, depois ela se adapta, ela tá maravilhada de estar morando em Berlim. E a relação, uma coisa ali meio afetiva, meio erótica entre as duas. Quando elas saem de lá, a princípio é mais das veteranas bruxas, e aí tem um didatismo de como funcionam os poderes, a telepatia, como elas conversam, como elas fingem estar tudo bem, ter dinheiro, esbanjar, comer à vontade e tal. E aí no segundo momento, ela como parte desse círculo superior das bruxas, digamos. Conversando, elas duas nas pontas das mesas, nos entreolhares, conversando pros entreolhares, já tem os envolvimentos dos sonhos. Sim. A sedução aí, o ponto é esse. Primeiro esse momento da introdução da personagem, uma estrangeira, e depois da importância dela para essa escola, dos poderes adquiridos, do didatismo das bruxas, que inclusive, logo na primeira cena já é citado as bruxas, já é citado as bruxas, o controle ali da Chloe Grace Moretz, que é a atriz que mais faz remake de filme de terror de todos os tempos, ela ali com o seu psicólogo, que no caso o Dr. Joseph, que também tem sua importância, a gente pode desenvolver um pouco, mas isso já cita as bruxas e já fala que está sendo controlada, ela tem ciência disso, através da minha urina, através do cabelo, elas têm controle, parece uma maluquice, mas ao longo do filme a gente vê que não a gente faz todo sentido. Porque ao contrário do filme original, a questão, nesse remake, vamos dizer assim, a questão da bruxaria, da hierarquia das bruxas, dessa coisa que é muito do gênero feminino, desse grupo de mulheres. Coven, né? Desse Coven, ele já aparece muito no início, então nós já vemos isso sendo desenvolvido desde o início. Porque no original a bruxa é só um elemento alegórico de horror, que poderia ser um monstro, poderia ser uma demônia. Que vai aparecer explicitamente bem mais no final. Isso. E isso, né, no remake vai nos conduzir que a gente estava discutindo antes de gravar, aquela cena que é inacreditável, maravilhosa, brutal, incrível. Do espelho, né? A cena do espelho que a Suzy Meira está dançando e ao mesmo tempo a outra está sendo como uma espécie de marionete dançando também na sala dos espelhos. Ela vai se
se arrebentando, se quebrando, é uma coisa cena da mandíbula muito é aflitiva, muito Essa aflitiva. cena inteira é muito pesada. E depois já vai combinar com a Intensa cena de se dos assistir. ganchos. O que é aquilo, gente? Assim, e ela não deixa de ser uma revoltada ali, uma rebelde com relação àquele meio, ela não quer mais fazer parte disso, logo ela é descartada. O que eu tenho de meu pé atrás com o Suspiria novo, não gostei tanto quanto eles dois, já conversei sobre isso no podcast também. A gente falou bastante, né? É que ele tem 3 cenas maravilhosas passadas em 2 horas de filme. Ele 2 horas e 40. 2 horas e 40. extenso, O podia ritmo ser dele, cortado. a edição dele. 1 hora do filme podia ser deixado na limite da sala de edição. Nossa, não. Discordo completamente. Eu acho que assim, você tem que estar predisposto a encarar um baita filme longo. Isso aí, tipo, diz Então, muito mas se respeito fosse ao- Três um baita. cenas foda, Isso. muitos Se passados. fosse um Mas baita filme longo que justificasse, que tivesse cena, que justificasse, Mas isso é tão- sei Tipo lá, Senhor dos mais Anéis. Isso é tão específico. que isso é tão- justificasse, falando de filme bom, que justificasse a extensão da duração do filme até vai, mas como o Marcos disse, são cenas muito espaçadas. Eu acho que justifica, mas a gente teria que... Eu posso fazer uma declaração polêmica? Sempre. Aqui a gente É o que a gente Horror, cinema de horror não pode ser muito longo, os filmes. Olha. Eu tenho essa opinião. Olha. Slasher também tem que ter 80 minutos, 80 e poucos. Um filme de horror tem que ter 1h30. No máximo, se a história merecer muito 2 horas. É complicado. Eu acho que ao enfeitar muito, vai ter que criar um negócio, esbarroquear muito a coisa. Encher o filme de rococó. Não é legal. Assim. Por mais bonito que fique o resultado final, eu acho que o horror é legal. O horror é um gênero que ele precisa ter um tempo legal, assim, redondo. A minha opinião. Vai ter, acho que as pessoas vão até reclamar depois quando comentarem o vídeo, mas eu acho. Slasher, por exemplo, tem que ter, como diz um amigo meu, Thomas, lá do Sul, é 1h20, 1h30 no máximo. E o horror 2 horas no máximo. Concordo, 70 minutos. concordo em... Mas sério, aí, pra mas mim assim, é exatamente isso, não tem o nada pra formato falar. está acima do gênero. Quando a gente fala de filme, material encontrado, faz documentário, que aí sim é uma problemática da extensão, porque é muito imediato, é imediatismo puro. Você vive um momento ali em tempo real quase. Aí sim esse formatinho 1h30 hollywoodiano não casa. Agora, você já por antecipação ter que se encaixar dentro de uma metragem, eu acho que é uma problemática para o criador. Mas assim, eu respeito sua opinião, mas eu acho que nesse caso tenho que falar, tenho que mostrar. E o papel, a importância do Dr. Joseph aí, como um filme que é pé no chão, como bem dito em uma das cenas que a personagem precisa pular, e ela diz que tem uma sensualidade envolvendo a relação da personagem com a casa, com o lugar, com a escola, porque a bruxa, ela tem uma influência não só nas pessoas, mas também no lugar. No lugar. E isso é uma coisa que a gente aprende na extensão da trilogia das bruxas, com o arquiteto que fez as casas e tal. Sim. E ela tem aquela sensualidade dela se raspar no chão como se fosse um animal. E aí tem essa questão de pé no chão, e aí apresenta o personagem do Dr. Joseph, com alguém que dá um contexto de pano histórico e quer mostrar pra onde foram essas meninas que desapareceram. Que é interpretado pela Tilda Swinton também. Ela faz 4 personagens, inclusive. Gente, ela podia fazer um personagem de Amor da Minha Vida. A mãe Marcos. Porque eu tava pensando numa coisa, a questão da duração. Eu acho que pegando o Suspiro original e o Mansão do Inferno, somando o tempo dos dois, acho que ainda não dá esse remake do Suspiro. Não dá 2 horas e 40, não. E Mas é interessante que vocês falaram de como a bruxaria e a questão que tá em voga, essa questão do feminino, da bruxaria e tudo mais, é muito mais explorado O nesse filme, o remake, já até falei, acho que nas gravações do podcast, ele é um filme extremamente misândrico. O homem é tratado como, sei lá, o sujeito menos importante de qualquer trama. O policial pelado Exato, ali, né? e elas escarnecem do homem, como o homem deve ser escarnecido. Assim, elas tratam como eles merecem ser, como seres inferiores, como meros capachos, meras coadjuvantes perto das personagens principais. Você fica As incomodada, bruxas. tipo, eu acho que ser um diretor homem, se fosse uma diretora mulher... Teria um outro contexto, Eu acho teria que uma outra visão. eu preferiria, assim. Eu acho que não Eu faz muito também. sentido. Esse Magdalena, que inclusive não tem base de terror nenhuma. Exatamente. Ele vem de um filme que fez sucesso que eu não... Tipo, é um filme importante, porém... Não comprei muito aquele filme, eu me chamo pro seu nome, eu achei um filme, assisti no cinema, entendi a comoção, mas não gostei. Aí quando ele foi pro cinema do Suspiro, eu sei que ele também incomoda por conta dos planos artísticos que ele faz. Sim. Que me filma o corrimão, que me bota o foco no fundo e tira o foco do personagem. Isso incomoda muita gente, inclusive direto pro Rodrigo, assim, porque eu sei que ele fica particularmente incomodado com isso. Mas pareceu... Diretas do bem. Não, é claro, tô falando, mas eu acho que assim,
você enfiar a goela abaixo, um teor artístico de foto, de enquadramento, é bem diferente do que um David Lynch faz, por exemplo. Que parece consequência, mais tensão do personagem exato. do que um diretor que tenta enfiar. Isso vem de alguém que gostou muito do filme novo, mas sim. Tipo, eu quero ser muito autista, né? Olha como eu sou diferentão, floquinho de neve. Isso me incomodou. Eu queria saber a opinião da Tilda Swinton sobre isso. Tem o Hans também. Não lembro provavelmente de falar, Queria. tipo, caguei. Não sabemos da opinião da Tilda Swinton, mas sabemos da opinião de Dario Argento, que não gostou do filme. Cada vez que você fala Dario Argento... Argento não gostou do filme. Falando assim, a gente devia, sei lá, virar uma dose. Vamos fazer um... Desafio. Desafio aí pra vocês que estão em casa. Já virei sim. Ó, cada vez que o Marcos falar Dario Argento como um verdadeiro carcamano com mãozinha, você vira um shot. Beleza? Quem terminar sem como alcoólico ganha, sei lá, um abraço do Marcos. Já virou 3. Antes do catadão, tem dois aspectos. Dois aspectos, porque a gente vai falar catadão Dario Argento daqui a pouco. Primeiro aspecto. A questão que é muito importante da questão cromática que eu falei, você não pode esquecer que o primeiro, eles usaram o negativa. O negativo era uma película com que se captava as imagens antigamente. Antigamente. O famoso filme, de filmar. A diferença de gravar e filmar. Usou esse negativo vencido para dar um ar de meio de real, de conto de fadas. Para vocês terem uma ideia do que é a diferença do primeiro filme e desse segundo. E o segundo aspecto, que pouco se fala, acho que deveria se falar mais, é que toda essa história de uma escola com moças e misticismo, ocultismo, essa coisa do Coven veio da sogra do Argento, da mãe de Daria Nicolodi, que assina o roteiro, que também assinou o roteiro, como foi muito bem lembrado, que frequentou no centro da Europa, dizem que é no interior da Suíça, uma escola só para moças que trabalhavam com essa questão do ocultismo junto com o currículo comum, assim, que moças de fino trato aprendiam na época, cozinhar, e aprendiam suas poções e feitiços. É isso aí que falta também na humanidade. É o que diz a lenda, né? Mas é legal falar que a Daria Nicolodi é muito importante não só no Suspiria, como na trilogia das mães. Né? Sim, exatamente. E também que... E na vida do Argento. Sim, uma figura muito importante que a gente vai falar isso depois. Né? Eu, após assistir o Suspiria Remake, Reinvenção, do Guadagnino, eu lancei aquela que a gente até falou no podcast, que faz 40 anos que a gente lembra do Suspiria do Argento, daqui a 40 anos ninguém vai lembrar do Suspiria do Guadagnino. Com certeza. Eu já não lembro. Eu não acho isso um problema. Eu já não lembro. Lembrar de quê? Do quê? O que a gente tá falando? Mas... Vocês estão num camunado aqui, é isso que vocês estão. É porque ela é minha bruxa. Essa eu não vou ficar contra, vocês eu não viram vou que ficar contra ela. Eu tô aqui pra E o medo de fazer uma poçãozinha em Cole Pinto? Não, aquela cena dos policiais o Rico de Caipinto. A cena é demais. Eles tomaram. Cara, elas estão rindo do homem. Olha o que você é. Você é um mero apêndice. Rachando o bico. Fora do seu corpo minúsculo, molenga você é. Mas aí, apesar disso, que é bem pontual, eu acho que é uma das grandes características como tu deprecia a figura masculina, tem nas suas cenas mais belas e tipo tocantes. Eu, como alguém que apoio e gosto da presença do Dr. Joseph no filme, quando a mãe, já assumidamente a Suspiriorum ali em plena forma física e carnal e tal, tira as dores do médico. Isso é spoiler puro, é o mais puro spoiler se não tiver assistido ainda. Só lamento a esse ponto. É bem bonita essa cena, mas caso você tenha, esse é o preço. Caso não, caso seja o Marcos, que por exemplo estava pescando, quase dormindo nessa cena. Não tava, não gosto. Cagou pra Eu acho que estaria um que ia pra lata de lixo, sabe, de edição, aquele epílogo todo. Toda a interpretação da Tilda ali pro lixo, justo. Suspiria, original, de 77, ele traz essa mitologia das três mães. Isso acho que é a coisa mais interessante. Nasceu dessa ideia vinda da Daria Nicolodi, que até então era unha e carne com Argento, que ele não botava macaco pra matar ela. Exato. Mas pra frente, depois, quando eles tretaram, né? Que pessoa, né? E que aí são as três mães, que são a Mother Suspiriorum, dos suspiros, que é a do Suspiria, que é a mais velha e a mais mais sábia. No original em Friburgo, no remake em Berlim. E aí temos a Mother Tenebrarum,
das Trevas. Que é a Mãe das Trevas, que é a mais nova e a mais cruel, Que é crudelíssima, diria eu. Exato. Se localizada em Nova York, Estados Nova York, Unidos, que chiquérrima. é a Fina, Mansão do né? Inferno. Fina. Fina. Manhattan. E a terceira, que é a Mother Lacrimarum, que é a Lacrimarum. Mãe das Lágrimas, que é a mais bonita, porém a mais perversa. Bonitinha, mas ordinária. Bonitinha, mas ordinária. Que é localizada em Roma, na Itália. Roma na Itália. Que são os filmes 77 de Suspiria, que dá O o alicerce. pontapé inicial Sim, para o essa pavimento história do das caminho. três mães, exatamente. E aí nós temos a Mansão do Inferno, lá de 1980. Que ficou 2 anos proibido no Brasil. 2 anos por aí. Foi Videonest. Videonest. Foi... nos Estados Por que Unidos. será? Será que é a cena dos ratos? Eu me lembro que ele ficou 2 anos proibido e quando liberou foi uma... finalmente liberado. Eu fui ver no cinema. Me deixaram entrar, então foi aquela coisa... Nossa, eu consegui! Aí eu fui entrei num corredor escuro do cinema, e aqueles cinemas que tinha aquelas cortinas de veludo grosso. O theater, né? Aquela coisa do... Ah, Puro ácaro, né? Já tinha começado, então aquela coisa... A música do Keith Emerson, eu entrei... Gente, o que tá acontecendo? Meu Deus. Aí eu me sentei e fiquei assim. E nunca fiquei assim. Fiquei até o final. Assim, Nossa, esse filme é massa. eu só relaxei no final do filme. Que experiência. Olha, assistir Mansão do Inferno no cinema, no lançamento, isso é louco. É uma experiência única. Eu nunca vou. Até hoje não esqueço. Quando eu era moleque, eu via. Isso Uma já tela anos depois, enorme, né? assim. Eu pegava muito revista velha do meu tio, dos meus tios, e via lá a revista Manchete comercial lá do Mansão do Inferno, aquela caveirona roxa. Assim, linda, Sim, nas revistas e nos jornais saíam os cartazes dos filmes. Segundo semana de sucesso, Cine Tal. É, tinha na... Cine Marabá, Cine Cine Marabá. Comodoro. Que linda essa época. Era uma época de muita ingenuidade, muito boa. Que você ia no centro, tinha 30 opções de filmes. Né? Que coisa. Era uma maravilha. No domingo, os agentes da censura não estavam muito por lá, então a molecada entrava. Era uma maravilha. Boa. Que demais. E tem uma sequência que é dirigida pelo Mário Bava, porque Sim, isso. Exatamente, ele é diretor de segunda unidade, né? Uhum. A gente sempre fã dele, né? Você acha? Como Não. todos deveriam ser. Todos. Deveria ser Sim, obrigatório. a sequência que a moça mergulha para buscar a chave na Mansão do Inferno foi dirigida, segundo dizem, pelo Mário Bava. Existe uma foto, um amigo meu mostrou uma foto, que tá num tanque grande de aço, tá o Mário Bava lá em cima com coisa de diretor. Assim. Que legal. E o filho do Mário Bava ajudou bastante também. Também estava lá junto. Lamberto. Sim, Lamberto. sempre com o pai. Mário Bava vocês não precisam beber não, é só na hora do Dario Argento. O Mário Bava sempre tá... Ele é o mestre do Dario Argento. Ele é o mestre de tudo, é o mestre todos maestro nós. de Ele é uma o casa. grande Maestro mestre de de uma tudo, mas assumidamente o herdeiro, o pupilo é o Dario Argento, embora todos... Porque o Fult já é de uma outra geração. Sim. O Fult, quando se fizer um vídeo sobre o Fult, aí tem que ir para um outro caminho. Uhum. E tem que ter você de novo aqui, mas... É Concordo. um caminho mais pé descalço, assim. O Fult já o Fult é meio que um rival do Argento, vamos dizer assim. E aí a gente terminou essa trilogia das mães em 2007 com o Retorno da Maldição, A Mãe das Lágrimas. Que horroroso! Lixo, uma vergonha. Isso, uma vergonha. Eu não sei, eu não Ele É era pra ter sido horroroso. Eu não vi feito... até hoje e acho que eu me recuso. Ele era pra ter sido feito com um mega orçamento, tinha um projeto com uma Nossa, introdução em computação gráfica, contando a história das mães e blá blá blá. E o final era pra ser uma coisa épica, com bruxas voando sobre Roma e vassouras. Mas eles tentam levar essa... E blá blá tentam blá. levar E ele não teve dinheiro. Ele levou pra Cannes o projeto. Teve que Fez passar o toda bis, né? uma recepção naquela coisa do mercado de filmes. Não foi ninguém. Nossa, mas Porque assim, em 2007 quem era Dario Argento? é perceptível esse tom apoteótico da coisa, das pessoas enlouquecendo pelas Para ruas, os se fãs matando, ele sempre assim. foi o maior de todos. Mas só que pro mercado, para quem veio depois, Na eles não época, sabem mais até quem é. porque nessa época a gente já tava numa A fase decadência, assim, a gente vai falar da aqui. filmografia dele, que Porque já não tem nem como defender. embora os fãs sabiam que ele queria fechar a trilogia há muito tempo. Bastante com a Laís Argento, eu acho que ela tá bem. No filme, o gore do filme, o explícito, é bem acentuado, assim, mais do que qualquer outro até então. Ele tem uma primeira parte, aquela primeira morte no início, que tira os coisas, estrangula com Com a própria tripa, com a impressionante. tripa, aquilo ali é bem gore. Lembra a história de Rick, até.
aquilo ali é legal, mas depois é que não... Acho que até ali tinha dinheiro da produção. Tem umas coisas tão bregas. Tinha dinheiro para uns 10 minutos começando. Cara, tipo, aparece o demônio na câmera do fotógrafo, uns barulhinhos, uns sustinhos bobos, assim, que você pensa que é aquele clássico caso pós 60 anos, né? O diretor é um baita diretor que tá tentando se adaptar aos maneirismos da época, e aí fica uma catástrofe. E fica uma zoeira. Mas isso vem de tempos, a decadência do Argento, como a gente falou, mas vale lembrar, retomar ali atrás, que a gente falou do Giallo, falou da influência de Mario Bava, que é a trilogia dos animais, que foi ali que Argento surgiu Ele começou pro mundo, né? Se mostrou quem ele era. Em 71 a gente teve o Pássaro das Plumas de Cristal. Em 71, o Gato de 9 Caudas. E em 72, 7 Moscas para o Veludo Cinza. Sobre o Veludo Cinza. 4 moscas. 4 moscas. Eu botei mosca a mais. Você botou mosca pra caramba. 7. Caceta, né? Você multiplica. Não, 4 moscas sobre o Veludo Cinza. É isso aí. De 70, 71 e 72, respectivamente. Nossa, bem na sequência, né? E pavimentou aquela história, apesar da protogênese do Giallo ter vindo ali do Bava, no 6 mulheres para um assassino, e acertei a quantidade de mulheres? Sim, sei dona per l'assassino. Blood and Black Lace. Blood and Black Lace. E aí, ali que realmente a fórmula do Giallo foi perpetuada, né? Com aquela história da ultraviolência, um assassino usando a luva de ouro, a capa de chuva, chapéu. O modus operandi de você sempre nunca ver além daquilo que ele quer mostrar. Sempre tem uma testemunha ocular que não vai lembrar direito e vai ter que reconstruir partes da memória. Ele põe várias pessoas para confundir o espectador. E sempre envolvendo geralmente um artista, né? Porque a gente tem ali o artista plástico. E que vem dos livros amarelos, né? Que eram amarelo é giallo, né, em italiano. Que eram livros sobre histórias de assassinos, que eram muito populares, vendiam em banca. Né? É o Penny Dreadful da Itália. Os gibizinhos de terror. Tinha em livro, né? Com um papel bem simples, né? Tipo o que se chama de Pulp Fiction, né? E até algumas coisas em HQ mesmo, em fumete. Mas a maioria eram livros mesmo, com essas histórias de assassino. E aqui a gente tinha a Júlia, a Sabrina, né? Mas eu me lembro que se vendia esses livros amarelinhos aqui no Brasil. Nossa, deve ser uma fortuna, uma raridade, hein? Raro. E aí eu acho que a escola do Giallo e do Argento foi pavimentada aí. Meio que ele estava tentando começar a achar um rumo para ele chegar com a obra-prima dele. A obra-prima dele, que é o Prelúdio para Matar. Prelúdio para Matar, Profundo Rosso, Deep Red. Profundo Rosso. Primeira colaboração com o Goblin na trilha sonora. Impecável. Dizem que foi um dos discos mais vendidos do Claudio Simonetti brasileiro. Da história da Itália, do Claudio Simonetti, que nasceu aqui em São Paulo. O Argento vem de uma família de cineastas, né? O Salvatore, o Cláudio. De produtores, a mãe dele é brasileira, da Elda Luchardo, que foi fotógrafa. Fotógrafa de modelos. Eles dizem que ele, quando criança, adorava ver a mãe fotografando as modelos, tinha essa coisa meio voyeurística, mas ele é um papo... Que ele leva muito pros filmes deles. Todas as mulheres são índias. E uma relação meio estranha com a mãe, meio complicada. Porque a gente vê também isso refletido enquanto é misógino, os assassinos do Argento. E até ele tem um pezinho ali no... Tem uns vacilozinhos, né? Porque depois o que ele faz, a própria filha e a própria esposa passar nos filmes... acho que nem a esposa, eles nunca chegaram a se casar, eles eram só companheiros, eu acho. Eu não tenho certeza. Não sei se eles se casaram. Ele espia as loucuras dele nos filmes. Nos filmes, sim. As coisas reprimidas. Que ele da Itália, Carola também, toda essa coisa do catolicismo. Ele coloca a Dália sendo morta em vários filmes. Não, o fenômeno horroroso. Eu acho que é a maior, assim, é o maior... Ele exteriorando todos os pensamentos que ele devia ter de raiva dela. O que eu queria fazer com ela na vida real. Isso que eu queria fazer com você de verdade, mas não posso. O Jesus Franco com a esposa dele, só que é o inverso, né? Exato. Sim, em vez de fazer filme pornô, faz... Exato, só que ele fazia com sofrer. rolos dele. Diz que
o roteiro da Catedral do Michele Soavi, que é dele, Sim. que tem aquela noiva que é morta na porta da igreja, era uma peguete dele. Ele tinha esse problema. Mas Ele não vale nada. tá, tudo bem. E era mais feio que E brigar com a mãe de ele pegou e disse, eu vou colocar você no filme, querida. Agora, Pode deixar. Que maldito. E a mulher dele lá matando de todo jeito que ele podia. Não, a macaca Inga matando a... Nossa, essa macaca louca, eu nem sabia que era macaca. A Dália Nicolosi, aquela macaca tocou fenômena. terror no filme. Não, comeu o dedinho da Jennifer Connelly, né? Sim, a macaca fugiu 2 vezes. Fenômeno é tenso demais. Fenômena é. Botaram gente da produção pra achar a macaca desapareceu no meio do mar. Cara, que... E ele traz o macaco de novo no Mãe das Lágrimas, né? Não tem uma macaca? Tem um O que macaco. é esse negócio do macaco? O macaco é como se fosse um guardião da caixinha de Pandora, da urna da mãe. Macaco, Sim. macaco. Ele Agora deve ter alguma coisa reprimida com o macaco. Com certeza. Agora, gente, Insímil. as aberturas do Prelúdio para Matar, de Suspiria e do Fenômena Obra de arte. absurda. Aquela cena da... Obra de arte. Que aí Eu ele não inverte, sei, ele não tira sei. o Goblin da trilha sonora do Fenômena, né? Coloca Sim. uma trilha sonora muito diferente, né? Do que a gente tá O acostumado a Fenômeno ver. tem várias coisas. É o Motorhead, Tem né? Motorhead, tem Iron Maiden. Então, É, tipo, Iron uma cena de Maiden. percepção tá tocando Iron Maiden. Você fica tipo, O que tá acontecendo, né? Oi? tá bom. Eu acho que dá. É muito. Até o Tenebre de 82 ele coloca os Goblins. Sim. Embora, tirando os Goblins, a única experiência sem os Goblins é a Nação do Inferno, que é o Keith Emerson, que era do Emerson, Lake and Emerson, Palmer, Lake and Palmer. Uhum. que é linda, por sinal. Lindo Progressivo também, total. Mas a né? do Tenebre que é maravilhosa. Aliás, O Tenebre é a mais- Tenebre é das um mais filme bem bonitas. doentio. É um dos meus preferidos também. Eu gosto bastante. Fetichista. O Tenebre pra que caramba. A coisa do sapato A coisa do vermelho. sapato. Eu acho que é uma das pé. cenas favoritas, acho que é a cena favorita do Tarantino, ele já comentou, aquela que estripa, corta o pescoço e voa sangue na parede e faz aquela coisa. O braço. É o braço? Que ela faz um action painting. Isso, é o É. braço. Desculpa, é isso. E naquela cena, porque o filme todo ele trabalha com o branco e o vermelho. Uhum. Branco e vermelho, até explodir, que é a loucura do assassino O final é explode muito no final naquela cena. Total. E tem muita aquela história também do caso da literatura do whodunit, do Edgar Wallace, que o Django pega muito, que a Uhum. pessoa vai investigando por conta própria, mas Sim. quem será o assassino? É Sim. muito... Tipo, Sim, tem a muito polícia, isso, mas a polícia não é a primária. Né? Não, a polícia tá fazendo o papel sempre dela tem lá. alguém que tá investigando por Isso, isso. tá aparentemente à frente do policial, que inclusive o John Saxon faz, não sei se eles eram próximos, mas é legal ver ele lá tá tão acostumado com ele em Hora do Pesadelo. Assim. É verdade. Sim, sim. E aí eu acredito que pra mim a última obra dele foi o Terror na Ópera. É excelente. Antes da Ih, decadência. eu gosto O pra último, caramba o desse último também. filme de Dario Argento lançado comercialmente no Brasil foi Terror na Ópera, foi lançado nos cinemas e em VHS pela Globo Vídeo, que existia essa Isso. distribuidora chamada Globo Vídeo Existia em mesmo. VHS, e ele foi lançado no cinema, longa. Mas o último filme dele, que é alguma coisa dele, foi o Dois Olhos Satânicos. Dois Olhos Satânicos. Mas era um episódio, foi lançado no cinema também. Uhum. Mas é que aí já tinha Depois também o só em Romero. VHS. O Romero dirigindo que é baseado nos dois contos do Edgar Allan Poe, e Sim. dirigido por ele Quais e o contos? Eu Romero. assisti esse. Era o Gato Preto, O Gato Preto é do que é Argento, do e o Argento. Sem Caso do Valdemar é do e o Romero. Romero. Caramba. O Gato dois Preto é contos particularmente pesados. bom. Assim. Nossa, E é legal o Gato sensaço. Preto porque ele coloca os corpos das mulheres como se fossem naturezas mortas, com sinais com características de contos do Edgar Allan Poe. Tem uma que o corpo é encontrado ela sem os dentes, que tem a ver com o Berenice. Berenice, sim. Ela partida ao meio pelo pêndulo, que é o Poço e o Poço e o Pêndulo. Pêndulo. Cada corpo tem lindo isso, eu uma preciso ligação com assistir um esse filme. conto do Poe. É É bem bom. muito Tem legal. só acho que meia hora, 40 minutos cada um. Teve, efeitos do Tom Savini, antológicos, efeitos Vocês estão me especiais. convencendo. Bom, Já tava muito O amigo. gato, né? a cena do gato zumbi ali, o gato. Eu acho maravilhoso. Caramba, eu vou assistir. Eu acho que assim, imagina, mas pensa, estamos falando de 1990 ter sido o canto do cisne do cara, e aí ele continua insistindo e depois... O Trauma eu gosto. O Sleepless eu gosto, mas eu gosto muito do Max von Sydow, assim, que é um ator. Vocês não gostam do Trauma? Eu não Eu gosto, eu acho meio mediano, Síndrome de Stendhal eu acho bem Nossa, difícil de assistir. esse é difícil. O Trauma. O trauma, pra mim, o problema do trauma já vira muito rocambolesco no final. E aí vira uma coisa muito, mano,
tá viajando aqui. Então eu tenho meio que minha... Mas ele Eu é aquele lá, gostei como do chama? Trau, achei legal. É o Cartaio. É o Cartaio. Esse é, eu acho que esse talvez... Não, aí tem o Não, Thiago. o Drácula Adrien 3D eu Brody. acho que é pior. Drácula 3D é o pior. É uma Sabe um filme bom dele que é subestimado? Qual? Que ele fez pra TV, o Tibete Jennifer. Hitchcock. Você gosta de Hitchcock? Vocês nunca viram? Nunca isso? vi, mas o Jennifer é bom. O Jennifer é bom e o Masters Phelps of é Power, bom. né? Ah, mas eu acho que é Aliás, outro pensamento, mas realmente. Então, acho que tem um lance interessante. interessante. Tem uma característica interessante desses filmes que ele fez para o Masters of Horror, o Jennifer e o Phelps, porque são filmes onde a questão da sexualidade explode, a nudez, o sexo, coisas que na carreira inteira dele ele fez uma coisa muito... É verdade. Ele foi muito pudico. Rustica, Teve né? nudez em filmes dele feitos na Europa. Principalmente a Ásia. Mas nos Estados Unidos, que ele parece que Ele falou, bom, tô fora de casa, posso extravasar. O Jennifer é um filme Mas, extremamente erótico, ele trabalha com a questão da sexualidade mórbida. Como o Exato. cara que faz o E Jack o Phelps Torrance, é bem Ah, erótico é também. mesmo. o remake do Iluminado, Steve Nossa, é Weber. verdade. É Eu gosto ele. desse cara, pode crer. E a Jennifer com aquela... Aquela... Que ele não conhecia ela no Tinder, né? Ainda bem, né? Que horror, mano. Corta essa parte, mano. Não, corta. Deixa ele passar vergonha. Deixa ele passar vergonha lá. O legal Não do foi de Jennifer... horror, Coisa velho. horrorosa. Deixa. Vai pra bobagem. O legal do Jennifer bonita. é que na HQ ela não aparece. É uma HQ? Ela aparece no HQ. Era a coisa do rosto monstruoso e do corpo escultural, que é a coisa das súcubus. Famosa O Raimundo. A demônio, famosa Raimunda. o demônio sexual feminino. Agora a gente virou Sim. isso. Ele é retratado dessa Galhofa. forma, com o rosto de demônio e o corpo escultural que seduz, leva os homens ao abismo, uma coisa que vem da Idade Média. Só que ali tem uma característica tão legal no Jennifer que o Argento ele pegou para homenagear a atriz, ele criou uma sequência que não tem na HQ, uma sequência de sonho, que ela surge sem a maquiagem. E ele mostra o rosto da atriz. Eu achei tão bonito, tão generoso, né? Foi fofo, né, E Martinho? foi um momento fofo. Praticamente uma A gente regressão. também é fofo. Viu? É bem Ele tem pouquinho. momento fofura. Tem. Pouquinho, mas Ela tem. tem tipo lábio liporino. Agora o né, Phelps, Jennifer? ele pegou pesado, o segundo, aquele do Masters of Horror, aquela coisa da pele, que é o único horror ecológico que eu já vi até hoje. Pode Que crer. é contra Ah, a mas indústria não, da... sério, o Rodrigo Aragão. Agora que eu gosto. Nossa, aquela Mais que menina horror, costurando o horror. olho. Nossa, Horror. que ideia pesada. E aí, gente, Drácula 3D A gente pode pular 2010, esse. acho que foi o último filme dele, né? Pode pular esse. Rutger A única pessoa que eu Hauer. conheço que viu esse filme no cinema foi o Guilherme, só. Não, eu vi, eu baixei mesmo e... Vê 3D melhor? Ele né? viu em 3D no Cine Sesc, eu nem sabia isso. Você fica incomodado quando tem 3D no filme? Eu fico incomodada de Sexta-feira assistir 13, 3D. não. Eu fico incomodada de assistir 3D porque eu uso óculos. Então, Aí ir é pra horrível, mim, né? ao Vem aí. cinema, ver filme 3D é tipo... Você tá esperando uma Avatar novo vem aí, E a né? questão do... Nem vou. Nem a questão dos olhos, pra mim, não sei se é só eu que tenho, dá 1h30 de filme 3D, me dá dor de cabeça. É, da Mas dá vertigem, um- sim. Eu Dá assisti uma um Animais labirintite, Fantásticos, sabe? Dá umas sabe? revertério, umas Eu não coisas. gosto de filme Eu 3D. não me afeta nada, Me senti gosto. mal, né? Adoro ir no IMAX ver 3D. Agora, Nem né, lembro qual foi o último que eu assisti. Acho que foi aquele João e Maria, Caçadores. Nossa. Sei lá o que. Faz tempo, Tá é, pra explicado. você ver. Tá É. o explicado. último Avengers a gente viu em 3D no IMAX, nossa, eu saí meio assim, sabe? Eu saí exatamente com essa sensação do Animais Fantásticos. Tipo, Ah, tô sim. ficando velho pra isso. Eu adoro. Mas o Drácula 3D tem aquela horrorosa cena do Louva-a-Deus, que o Drácula... Rutger Hauer... Ah, gente, horroroso. Decadente. É tipo... Tinha tudo pra ser legal. Você não concorda? Eu acho que tinha. Qualquer coisa que tenha Rutger Hauer... É como não- qualquer programa aqui, tem tudo pra ser legal, mas às vezes... Rutger É sempre Hauer, Um filme que legal. tenha Rutger Hauer não tem Se tudo pra ser discordar, é legal. clubista. Concordo. Um filme que tenha Rutger Hauer não tem tudo pra ser bacana? Tem porque Tem, tem. Rutger Hauer, a Gente Pelada, de novo... Colocar o o- filme dele. Mas Rutger enfim. Hauer e Mickey Rourke, imagina num filme, não deve ser bacana? Enfim, Tem o mas... Mickey Rourke que já tá... Eu tô Mas é que nem o Diabo, tem Adrian Brody e é horroroso. É verdade, tem o Adrian Brody. Que Então, homem. Mas o Sleepless tem o Max von Sydow e é um filme razoável, assim. Não, o Diabo é um filme legal, o problema é que não, ele poderia ter ido pra um outro caminho, assim. Né? Ele Mas é legal. deslocado, Sim. deslocado do seu tempo. É, exatamente. É meio bizarro. Mas aí você vê que, infelizmente, né, a carreira do Argento ficou ali dos anos Aham. 80, comecinho dos anos 90. Ixi, ó. E talvez o novo Suspiria seja uma oportunidade das pessoas resgatarem, apesar que não vai ter nada a ver. Ninguém... Ele diz que ele tá com um projeto agora pra streaming, em episódios.
Ixi. Não sei. Eu tenho um pouco de medo. Eu acho que Mas eu faço um paralelo do Argento com a fase final do Fult. Mas a fase final do Fult foi por pura falta de financiamento também. Total. E o Fult morreu ali pobre, fudido, o Argento continuou ali, querendo ou não, ainda tá vivo. E vivo ainda... fudido. Mas assim, eu acho que Vivo fudido. o Suspiria novo... me identifico. Eu também. Todos nós. O E a Suspiria gente tem algo novo, em comum com a gente. ele coloca ali pano pra manga pros próximos. Tipo, tá todas as bruxas apresentadas, tem todo Eu o não acredito contexto, que vai ter um... Mas eu também não acredito que tem. Mas ele Eu tem acho bom, potencial. eu acho que tem que ser uma obra fechada ali. Mas assim, eu acho que concluir de novo, fazer um fechamento melhor, porque o Mãe das Lágrimas deixa um gosto muito ruim na boca. E é um tema... Desaponta. Eu sou fascinado por essa questão do coven, da bruxaria, essa coisa subversiva dessa hierarquia, dessa coisa das mulheres, desse Do grupo. matriarcado, Essa né? coisa do paganismo. Uhum. Eu acho incrível Eu isso. também. Bom, gente, foram aqui opiniões diversas. Até que a gente manteve uma boa linha, a gente Não não teve brigou catupiry, tanto, a não gente teve brigou de catupiry. maneira classuda. Não é que não teve, não tem, né? Porque se tivesse... Foi um vídeo abençoado pelas bruxas. Elas nos estiveram conosco aqui, nos Isso aí. protegeram. Muito bem, perfeito. Gostou? Gostou do Catadão Argento? Quer Catadão Fult? Quer Catadão Margherete? Mário Bava. Quer Mário Bava? Todos os grandes mestres do Deodato. cinema. Deodato, de terror italiano. Deixa aí seu comentário. Se inscreva no canal, por favor. Divulgue a palavra. Assista o Suspiria novo, assista o Suspiria velho. Faça as suas comparações. Eu espero que você esteja minimamente sóbrio finalizando esse filme por todas as vezes que eu falei Dario Argento. Eles não estão. Muito obrigado pela sua participação, Conrad. Imagina. Seja bem-vindo para próximas. Convida que eu venho. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado. Tchau. Arrivederci.